E aí, meu povo, beleza? Então, vamos lá fazer uma análisezinha rápida aqui do fechamento do mercado. Vamos lá. Hoje o dia foi, hoje o dia foi bom, hein? Abrimos aí, né, com um gapão aí de baixa, tá? Porém dentro da região que a gente esperava ali para a abertura do mercado, né? Um pouco mais abaixo, né? A gente analisou ali no pré-mercado, a abertura do mercado estava um pouco aqui nessa região do 896. Abrimos um pouquinho mais para baixo ainda, tá? E assim como a gente fez a leitura, né, na parte da manhã, assim como a gente fez a leitura na parte da manhã do mercado, tá? É, ele veio testar essa região aqui, que era um pouco mais importante, como eu falei para vocês, a região mais importante do dia de hoje seria a região entre essas duas linhas verdes, né? Falei no pré-mercado, tá? Essa linhazinha aqui, na verdade, ela é preta e ela é o ajuste, certo? Mas a região mais importante, que é a região de valor de briga do pessoal, era entre essas duas aqui, tá? E muitíssimo importante era um pouco dessa região aqui embaixo, isso eu falei no pré-mercado, por conta que aqui a gente ficou mais ou menos posicionado, né, a divisão aí da posição dos players, certo? Que acabaram ficou um pouco mais para baixo, né? Ela se deslocou um pouco mais para cima, que era aqui nos dias anteriores, se deslocou um pouquinho mais para baixo, né, aqui para essa região, certo? Então o mercado ele abriu lá, a gente já tinha falado, só abaixo dessa, eu falei no pré-mercado, na verdade, né? Abaixo dessa linhazinha roxa aqui, a gente tem um mercado um pouco mais vendedor. Acima dessa linha roxa, a gente tem um mercado um pouco mais comprador, né? Mas a gente sempre gosta de fazer, né, aquela projeção, né, fazer uma análise de pontos para baixo, pontos para cima e de como o mercado ele pode ou não se comportar. Tá? E a depender do comportamento do mercado, né, desses players aí, a gente fazer compra ou venda, entrar ou não na operação. Tá? Então a gente veio aqui, ó, o mercado abriu, faltou força, já veio cair, tá? Já veio aqui, caiu. Na sequência aí, ó, subiu, certo? Para ganhar o topo do mercado, né, ou o topo do nosso caixote e ficar acima dessa região que era importante. Voltou para perder a região, veio só para perder esse ponto aqui, faltou força e ele já voltou a ganhar, tá? O que é que eu falei para vocês? Que se o mercado ele vindo aqui de baixo, ele não vindo forte para ganhar 15 e o 26, ele poderia voltar, tá? E nessa volta eu não queria mais que ele perdesse mais o 200, o 907, e ele já voltasse para ganhar o 15, né? E fizesse esse movimento aqui, né? Ó, esse movimento, aí na sequência esse movimento, para na sequência fazer este movimento aqui, certo? Bom, era isso que eu queria que acontecesse. Mas o que aconteceu? Ele veio e ele não veio forte o suficiente para romper o 15, né? O 26. Que ele tinha que ter essa força. Assim como a gente falou no começo do pré-mercado, né? No nosso pré-mercado, tá? Lá no começo do dia, quem não assistiu, assista. O mercado hoje ele podia se comportar, tanto ele poderia andar bastante, assim como ele podia encaixotar, certo? Mas se a gente for fazer um cálculo aí de máximas mínimas aí, a gente tem máximas mínimas aí 45 pontos, certo? E o mais interessante e importante de tudo isso é o seguinte: o mercado aqui ele mostrou, né? Ele mostrou que estava faltando força compradora, deu todos os sinais, tá? Que estava faltando força compradora. E na sequência o mercado ele veio e caiu aí para quem pegou de ponta a ponta da operação, que no caso seria essa, de ponta a ponta aí da operação, chegou a dar 31 pontos. E quem entrou nessa segunda operação aqui, né, quem entrou nessa primeira saiu, e na segunda chegou no 26 e não saiu e girou a posição, então conseguiu ficar bem mais posicionado e fazer um valor financeiro mais considerável. O interessante é que quando chegou aqui, tá? Inclusive eu vou colocar aqui no meu caderno para a gente fazer o replay de hoje também. Então nós temos o replay de hoje e o replay de ontem para fazer. Deixa eu anotar logo aqui, tá? Hoje, aqui ó, já vou anotar. Vou anotar. E vou anotar aqui o período também, ó. Foi aqui a partir das. Na verdade, a gente tem que pegar toda essa região aqui, ó. Tudo isso e tudo isso, ou seja, é dos. A partir das 9h45. Das 9h45 até o fim do dia. Vai ser um pouco grande, tá? Mas a gente dá uma acelerada e vamos pegar os pontos importantes aí do que aconteceu nesse dia, tanto no dia de hoje quanto no dia de ontem, certo? Tanto o dia de hoje quanto o dia de ontem, certo? Então, vejam só,
Hoje a gente respeitou as regiões e uma das partes mais importantes do pré-mercado, isso que fique na cabeça de vocês, tem que entender, tá? Que fique na cabeça de vocês. Uma das partes mais importantes é o pré-mercado. O pré-mercado é uma das partes mais importantes. Tanto para você ver como está o mercado lá fora, tanto para você tentar interpretar como o mercado, né, se posicionar, saber o que você quer fazer, quando e onde você quer fazer e como você quer fazer. Isso faz total diferença nas suas operações, tá? Isso também diminui a quantidade de operações que você pode vir a fazer. Como eu já falei para vocês, quem quer de fato ser aquele especulador que vai pegar todos os tipos de traders diferentes, né, todas as oportunidades que o mercado dá de trader, tá? Todas as oportunidades que tem, você tem que vir muito preparado. E, na minha humilde opinião, tá? Para você que quer ser esse tipo de trader que faz todo tipo de trader, pega absorção, exaustão, distorção de mercado, enfim, todos os tipos diferentes de traders que dá para ser feito, eu acho que você vai ter que ter o seu dia ele vai ser diferente. Você tem que ser uma pessoa que vai ter um comportamento diferente, né? Porque você tem que ser uma pessoa fora da curva, que você tem que ter muita energia, você tem que ter um comportamento totalmente diferente. Então não adianta você não vai vir assim só para o mercado. Talvez tenha uma outra pessoa que pegando o mercado aqui a partir das 8 horas da manhã e até o meio-dia, consiga fazer, né, ter essa rotina de alta performance. Senão você vai precisar de fato ter uma rotina de alta performance. Ou não é você ter essa rotina de alta performance. É, performar bem dentro do mercado. Mas eu acho que para quem quer ser aquele trader que faz todos os tipos de operação que o mercado pode oferecer, de fato pegar tudo mesmo, que vai fazer lá uma caralhada de operações, eu acho que você vai ter que ser um cara alta performance e isso vai começar desde o seu comportamento no dia. Quem você é, como é que você se comporta, como você se alimenta, como você... tudo. A hora que você acorda, que você vai dormir, como é a sua alimentação, o quanto você estuda, treina, enfim, tudo isso eu acho que vai influenciar você para você conseguir ser esse trader que opera todo tipo de oportunidade que o mercado pode vir a ter. Além disso, tá? Você tem que vir preparado financeiramente, tá? Você vai fazer toda a sua preparação de mercado também, né? Para saber onde é que você vai comprar, onde você vai vender, aonde você vai se posicionar. Assim como também você vai precisar ter essa sua rotina diferenciada, né? Bom, mas voltando aqui para o mercado, é isso daí. Bom, assista o pré-mercado, se vocês assistirem o pré-mercado, é, vocês vão ver que a gente acertou aqui os pontos, como o mercado se comportou. Só que, como eu disse a vocês, o mercado não significa que ele vai se comportar conforme o que a gente previu no nosso pré-mercado, como a gente estava prevendo como a gente ia se comportar, né? Como a gente ia fazer nossas operações, tá? Ele pode se comportar diferente. Assim como ele fez isso daqui, ó. Eu poderia não prever isso daqui, ou a gente poderia também pensar nisso daqui. Então, no nosso pré-mercado, a gente pode né, fazer uma análise com várias formas diferentes de abertura de mercado ou do comportamento do mercado, para a gente saber mais ou menos o que é que a gente quer fazer também. Tem isso também, tá? Tem essa parte também. Bom, mas é isso aí. Acertamos aí os pontos novamente. O mercado se comportou muito parecido com o que a gente já tinha previsto no nosso pré-mercado, tá? Aqui deu uma operação que eu postei para vocês, tá no shorts, então dá uma olhada lá. Inclusive, eu saí mais ou menos aqui com uns 15, 16 pontos no final dela. Foi uma operação muito boa. Ou seja, se você não tivesse feito nada o dia inteiro e você fez essa volta aqui, que aqui o pau comeu solto, viu? Nossa, aqui foi o pau comendo solto. Mas deu a operação. Só essa operação aqui, ela demorou um pouquinho também, tá? Só essa operação aqui, ó, você conseguiria pegar 19 pontos. Demorou 25 minutos. 25 minutos. Mas deu basicamente 20 pontos. 20 pontos. Foi uma boa operação. Então veja só, vocês não precisam fazer todo tipo de operação. Ah, vou fazer essa operação, vou fazer essa operação, a operação aqui, a operação aqui, a operação aqui, 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 aqui. Você não precisa fazer esse monte de operação, pessoal. Tá? Como eu disse a vocês. Vejam só, se vocês fazem uma média de 15 pontos por dia, com um contrato é R$ 150 o dia. Né? Vamos botar uma média, né? Caso você, no final do mês, sua média fica 15. Porém, com 10 contratos é 1.500.
E com 100 contratos é 15. 200 é 30. 345. 1000. Certo? Então o que importa é sua técnica, sua leitura. Você sabe a hora de entrar, a hora de sair, a hora que deu errado, a hora que deu certo, quando segurar mais, quando segurar menos, né? Aonde você vai comprar, aonde você vai vender, entender a velocidade com que o mercado está indo, se vai romper ou não, ou dar continuidade ou não daquela operação, quando é que você continua na operação, quando você sai, enfim. Isso, tá? Você entender tudo isso faz com que você consiga pegar uma ótima pontuação. E você pegando uma ótima pontuação, é questão de tempo, tá? Não tenham pressa para fazer isso, tá? Porque é 2 palitos para você colocar seu dinheiro aqui e ir-se embora. Em 1 ou 2 semanas que você opera bem, pode ter certeza que na outra, se você não já tiver muito bem assim, resolvido com o trader, pode ter certeza que na semana seguinte você vai devolver essas 2 semanas e mais um pouco. Vai acontecer isso, porque já aconteceu isso várias vezes comigo. 2, 3 semanas que eu performei maravilhosamente, na semana seguinte eu devolvi tudo e mais um pouco. Então é muito importante também a gente trabalhar essa nossa parte, né, emocional também. É muito importante, tá? E é muito importante também a gente vir preparado para um stop. Como assim preparado para um stop? Algumas vezes vai acontecer de você fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu fiz, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Mas é o seguinte, eu fiz uma operaçãozinha aqui, tá? E eu fiz exatamente, eu acho que aqui no 97. No 97, se eu não me engano. No 97. Foi exatamente aqui, ou foi um pouquinho mais pra cima aqui na região, essa região aqui, tá? É, eu entrei nela, deu toda a condição, tá? Eu fiz a entrada na condição aqui, ó. Beleza, entrei, deu a condição ali a princípio, ficou brigando, 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 até o momento que eu digo, opa, agora vai dar, tá? Então eu fiz a entrada. Porque ele veio aqui, rompeu, voltou. Eu digo, opa, agora sim deu, confirmou, o pau comeu solto, fulano e tal fez isso, o outro fez aquilo, beleza, fiz a entrada. Beleza, ficou ali brigando, 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 certo? E e aí na sequência, o que aconteceu? Ele veio para trás, ficou aqui, ó, veio, voltou para trás, voltou, voltou um pouquinho, voltou, voltou, depois voltou pro meu 0 a 0. Eu estreitei o stop. Eu estreitei o stop aqui. O que foi que aconteceu? Ele veio, me tirou, tá? E eu parei aí, ele me tirou e na sequência ele voltou tudo de novo. Inclusive, dava para retomar. Então você tem que estar preparado para tudo isso. Que acontece isso, tá? Acontece isso de você entrar na operação, ele tira você da operação, tá? E na sequência ele volta e dá a sua operação. Então você tem que entender também e vir preparado, tanto para tomar o stop, ou seja, pô, eu fiz o que tinha que ter feito, eu fiz mais ou menos o que tinha que ter feito. Beleza, fiz o que tinha que ter feito, mas na sequência, pá, ele veio, bateu, me tirou e depois tomou. Então tem que aprender também a entender o que aconteceu e, se for o caso, retomar lote. Porque na sequência, na retomada de lote, dava para pegar aí pelo menos uns 18 pontos, certo? Uns 18 pontos. E é um mau costume que eu tenho, tá? Isso é um mau costume que eu acabei adquirindo de estreitar muito o stop, tá? Ou seja, o mercado ele anda um pouco, eu já estreito meu stop. Eu já vou diminuir meu stop, já boto no 0 a 0, boto um meio ponto para frente, onde já garante a operação, né? Já garante um dinheiro dentro, já paga pelo menos as contas, as despesas. Só que isso eu estou estudando mais agora para ajustar isso. Por quê? Porque eu tenho saído de muitas operações assertivas, boas, por conta que meu stop ele está sendo muito curto e o mercado ele tem aquele balançado, tá? Então ele me tira e depois ele dá continuidade. Só que aí depois eu acabo não retomando. São poucas vezes que eu acabo retomando, tá? É, é... Pois é, pessoal. É isso aí. Hoje foi um ótimo dia. Respeitou bastante, deu vários trades. Excelente dia, tá? E a semana tem sido assim, tá? Quem assistir todos os nossos supermercados vê que a gente está sempre em linha com os resultados do dia, ou seja, a gente está conseguindo encaixar bem, a gente tá, nosso operacional, nossa leitura aí, ela está encaixando muito bem nos trades, né? A gente está sendo muito assertivo em todas essas regiões, pontos, e também estamos acertando bastante, né, os momentos de fazer entrada. O pessoal tem muito gatilho de entrada, né? Mas às vezes o gatilho de entrada não é um gatilho específico.
como por exemplo uma tomada aqui, aqui tipo a XP tomou 27, já é o gatilho de entrada. Às vezes a gente tem uma soma de fatores de contexto daquela região, que foi exatamente o que aconteceu hoje, né? Não teve um gatilho de entrada específico, a gente teve uma soma de fatores, e foi o que aconteceu aqui nessa região, aonde ficou brigado. Aqui teve trocação de lote, tá? Muita trocação de lote. Saiu muito lote grande de compra de compra de venda, tá? Então a gente tem um estudo de uma região, de todo um contexto dessa região aqui, né? E além de todo o contexto do que está acontecendo e dessa posição e qual a importância dessa região, a gente vai juntar junto com o contexto aí, né, junto com a leitura que a gente está fazendo do Times in Trade. Porque aqui o Times in Trade ele está mostrando para a gente se estão comprando, se estão vendendo e como está sendo feito cada coisa. Porém, deixa eu mostrar aí para vocês uma coisa. Ó. Olha só, hoje o Morgan comprou ó, aí no finalzinho do dia, a partir das 5 da tarde, ó, das 5 da tarde em diante, o Morgan foi ó, e começou a comprar, e comprou muito, hein? O Morgan comprou e comprou muito, hein? Ele saiu daqui, ó. Ele saiu de mais ou menos uns 1.000 comprados e em mais ou menos aí 20, 23 minutos ele saiu de 1.000 para 3.265, tá? Isso é uma coisa importante aí. Isso é uma coisa importantíssima. Vamos ver como é que tá, como ele tá no mês. Vamos ver como é que ele tá no mês. Bom, o Morgan aqui, ó, aumentadazinho que ele teve aqui ó, hoje. Ele tá comprado, ó. Comprado. A média aí do pessoal tá lá no 878. O Morgan tá até bem posicionado para o fechamento de hoje, né? Nossa, tá muito bem posicionado, hein? Mas é como eu falei para vocês. A gente é especuladores, a gente vem aqui para especular. A gente não tem, né, capital. A gente não tem um fundo, um capital suficiente para manipular o mercado. A galera tem, tá? Então tem muitas operações são abertas e fechadas no dia, certo? E como eu falei para vocês que as corretoras, né, os grandes bancos, instituições e fundos, eles podem operar por diversas pontas, né, ou por diversas corretoras diferentes. Então ele pode estar comprando aqui no Morgan, vendendo na Genial. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Então isso pode não representar 100% a posição dos players, certo? E por enquanto a gente tem, eu já falei, né, já dei a minha opinião em relação a isso, mas por enquanto o que, é que a gente tem? Aqui no Brasil a gente ainda tem tela aberta, é assim que chama, né? Onde a gente consegue saber quem de fato foi quem comprou e quem foi que vendeu. Né? Por exemplo, aqui a gente sabe que o Morgan tá aqui, ó. Morgan tá sendo o maior comprado do mês, um exemplo, certo? E aqui também, ó, aqui a gente sabe que quem comprou foi o Goldman. Ó. Aqui o Goldman comprou 200 no 27. A gente sabe que a UBS comprou 250 no 28. A gente sabe também que a UBS vendeu 402 contratos no 26. Bom, aqui a gente sabe quem foi que comprou, quem foi que vendeu, quem foi que bateu, quem deixou de vender, quem absorveu, a gente sabe tudo isso, certo? E em vários países do mundo, assim como nos Estados Unidos, também já não tem isso mais, tá? É tela cega, eu acho que fala. Então a gente só tem números, tá? E tem uma profundidade. Se a gente pegar aqui o Superdom também ele tem uma profundidade. A gente só vê, acho que é alguma coisa entre 10 ticks, 10 pontos, né? Tem uma pequena variação para cima e para baixo. Aqui, ó, a gente consegue ver muita coisa. A gente tem como o mercado está fechado, então a gente só tem acesso, acho que à máxima e mínima. Acho que é isso, se eu não me engano é isso mesmo. A gente só tem acesso à máxima e à mínima, só isso. Tá? Mas quando o mercado está aberto, a gente consegue ir lá no fundo, onde tem os últimos lotes, e lá em cima também onde tem os últimos lotes. Tá posicionado. É isso daí. Bom, então pode ser, já dei minha opinião em relação a isso, pode ser que um dia venha acontecer isso aqui no Brasil também. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que, se for, pode ser que demore muito tempo ainda. Porque, na minha humilde opinião, aqui, essa forma que o mercado funciona, né? A gente podendo ver eles o mercado aqui, os players, eles podendo entrar, comprar por uma ponta ou por uma corretora, vamos dizer assim, e vender por várias outras e vice-versa. Isso deixa o mercado ainda mais manipulável, na minha humilde opinião, porque às vezes você acha que o fulano está aqui posicionado nessa região, se lascando, e às vezes ele nem está. Então isso acaba deixando o mercado, na minha opinião, mais manipulável, certo? Porque também fica difícil de você rastrear. Ah, eu estou rastreando aqui, eu estou rastreando o que essa pessoa fez nesse momento, tá? E eu não sei de fato o que isso representa nessa posição dessa pessoa, e se de fato isso representa esta pessoa especificamente, enfim. Eu sei o que é que o mercado ele está fazendo em relação a isso. Então, vindo para
para tela cega, se eu não me engano é isso. Tela cega, eu posso estar falando besteira, o book fechado, sei lá. O que vai importar pra gente também vai ser isso aqui, é um volume market price e o quanto a galera tá comprando, vendendo, certo? A leitura ali do gráfico, das regiões, tudo certinho, tá? Bom, é isso aí, esse aí foi o fechamento do mercado de hoje. Inclusive eu falei pra vocês, né, que eu vou planejar aqui uma forma, inclusive deixem ideias nos comentários também, para o nosso fechamento de mercado a gente vir trocar ideias específicas, né, fazer análise de várias coisas específicas, né? De notícias, de regiões, de alguma coisa que aconteceu no mercado, né? Em alguma região específica, sobre comprar, vender, aonde foi a entrada, ou porquê. Enfim, deixa a ideia aí nos comentários que eu vou estudar ela para fazer, porque eu acho que seria muito bom, né? Mas é isso aí. Mais uma vez acertamos aí as regiões. Não só acertamos as regiões, como acertamos o que poderia acontecer mais ou menos em cada região, tá? Porque para baixo dessa linha era um pouco mais vendedor, porém tinha que ser forte, porque acima dela o mercado vinha mais comprador. E se o mercado não viesse rápido acima do 15 para romper o 26, e ele ficando abaixo do 26, ele ia romper o 15 e ia voltar a testar aqui embaixo, certo? Tá no pré-mercado, quem quiser dar uma conferida lá. É isso aí, pessoal. Deixem as ideias de vocês, curte, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos.